Eu não vou dizer para você que é uma coisa fácil, porque não é. É bem desafiador recomeçar. É muito mais desafiador do que começar. Vai por mim. Eu sou a Natália, design de sobrancelhas, e aqui eu compartilho as minhas experiências da profissão como design que eu tenho há 14 anos. Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca nada e acompanhe as minhas reflexões, a minha jornada, que eu tenho certeza que vai agregar na sua profissão, principalmente se você está desanimada, se você está começando, se sente um pouco insegura. Cola aqui que você vai aprender com os meus erros e também os meus acertos. Olha, hoje eu quero compartilhar com você essa questão de recomeçar. Eu não estou falando de começar, eu estou falando de recomeço, que é muito mais desafiador porque em determinado momento da minha profissão eu precisei recomeçar. O que foi que aconteceu? Eu trabalhava no estúdio, eu tinha a sala no estúdio e a pessoa que eu tava como parceria, a gente resolveu sair porque o aluguel estava subindo demais, porque a pessoa simplesmente chegou e falou assim: vocês têm muitos clientes, então eu vou aumentar. Tá. E aí, como a gente não tinha contrato, na verdade eu sublocava essa sala, porque eu não tratava diretamente com a dona, quem tratava era a minha parceira, nós não éramos sócias, não éramos sócias. E eu falei assim: não vou ficar aqui, pra mim não dá, porque assim, se eu aceitar uma vez, vai ficar recorrente isso. Então, sempre que eu tiver assim, uma boa cartela de clientes, então vai acontecer que ela vai sempre subir, né? O valor do espaço não vai rolar. Só que esse não foi a questão. Nós duas decidimos sair e aí eu fiquei com aquela dúvida dentro de mim: poxa, se eu acompanhava, inclusive eu até consegui, através dos meus contatos, eu consegui um espaço bacana pra gente. Mas quando foi na hora de ir, eu fiquei meio que na dúvida de ir, sabe? E quando bate aquela dúvida, eu não sei, eu acho que é um aviso, uma coisa assim pra você não ir. Eu tive essa confirmação pra não ir. Não sabia exatamente o porquê, mas eu sabia que eu não deveria ir. Lá na frente se confirmou, enfim, por questões particulares, e deu muito certo eu não ir. Só que, tirando essa questão de não ir, eu voltei a atender em casa e aí é que foi o meu recomeço. Por quê? Apesar de eu nunca ter parado de trabalhar, de atender nesses 14 anos como design de sobrancelhas, eu considero como um recomeço, porque eu voltei a atender em casa, eu saí de um salão que estava super movimentado, que eu já tinha lá o meu espaço, era um ponto comercial, é diferente de atender em casa, e eu tive que recomeçar. E fato é que o cliente de salão é diferente do cliente da casa. Então, de certa forma, eu perdi. Não tem como você fazer uma mudança dessa e não perder. Você ganha em alguns pontos, mas você perde em outros. E é muito desafiador porque eu saí do ponto comercial para voltar a atender em casa. Por mais que a pessoa que olha assim, ai, mas tipo assim, você já tem seus clientes, você já tem um nome, você já tem uma base forte, mas é um recomeço. Quando você muda o seu espaço, mesmo que seja dentro do mesmo bairro, dependendo do contexto, você recomeça. Quando você para um tempo de atender, e mesmo que seja por pouco tempo, que você volta os seus atendimentos, volta a contactar as clientes que você já tinha, você está recomeçando. Você sai de um estúdio comercial para ir para um estúdio na sua casa, você está começando, e vice-versa. E eu não vou dizer para você que foi fácil, porque não foi uma perca para mim. Eu vi naquele momento, poxa vida, eu já estava lá, já tinha. E olha, eu tinha acabado de reformar a sala. Eu lembro que eu investi uma nota na reforma, inclusive essa reforma eu não aproveitei nada. A única coisa que eu tirei foi a porta. E assim, depois de um mês, no máximo 2 meses, eu ter que sair, então, sabe, aí você entende, nessas horas você pode até se colocar no meu lugar um momento e ver assim, sentir que a gente, poxa vida, né, olha o dinheiro que eu investi, agora eu tô perdendo.
E aqui, por que eu tô trazendo essa história para você? Porque muitas de nós, a gente se desanima muito no recomeço. Eu não vou dizer para você que foi fácil, para mim não foi. Por fora eu estava plena, mas por dentro eu senti. E eu não senti pouco não, eu senti muito. E não por conta de algumas clientes que passaram a não ir. Inclusive, na época eu ainda fazia outros serviços e como eu voltei para casa eu tive que deixar alguns serviços, porque o espaço da minha casa não era o mesmo, não era tão reservado, enfim. E ali eu fiquei, assim, pensativa, sabe, um tempo. Então eu precisei usar da minha mentalidade, porque nesse momento que conta é a mentalidade. Porque não é vergonha recomeçar, mas pesa pra gente, pesa. Não é nenhuma questão de vergonha, sabe? Parece a sensação que você teve assim, ai, perdi esse tempo todo e agora eu vou começar do zero. Mas não é recomeçar do zero. Você já tem uma bagagem. E por que eu tô trazendo isso? Se você parou de atender ou você desanimou no meio do caminho, não é vergonha recomeçar. Não é. É muito triste você parar e ficar estagnado. Realmente. É muito desafiador. Eu acho que esse peso é muito maior do que você recomeçar. Então, se você tá nessa situação, recomece. Por que não? Se você tem uma profissão que é tão lucrativa como a nossa, mesmo que você ache que o seu trabalho não é bom, porque assim, não se cobre tanto. Todo mundo teve o começo. Ninguém começa fazendo uma sobrancelha perfeita. Nós começamos fazendo sobrancelhas aceitáveis. Porque você concorda comigo que uma pessoa que tem uma experiência de 14 anos, ela faz uma sobrancelha do que uma pessoa que tem 6 meses de profissão? E isso eu não tô dando o aval para quem tem meses, não tô dizendo que a pessoa que tem 6 meses tem que fazer tudo errado, tem o direito de afinar a sobrancelha, fazer um buraco. Não, mas são fases e fases. Então a sobrancelha que eu fazia com 6 meses de profissão é uma. Hoje com 14 anos é outra. Eu tenho um domínio muito maior do que o que eu tinha 13 anos atrás. Mas não se coloque no fundo do poço. Eu não consigo, eu não sei, poxa vida, só acontece isso comigo. A vida do empreendedor é assim, é batendo e apanhando todo dia. Então, se você parou, ou se você tá nesse momento que eu passei lá atrás, que é de recomeço, e você tá desanimada, entenda, faz parte. Faz parte de empreender, faz parte do design de sobrancelhas, faz parte do crescimento como pessoa, como profissional. E hoje eu agradeço, porque hoje quando eu penso em entrar em um empreendimento, em um novo investimento, então eu já uso a bagagem que eu tenho anteriormente e me dá um aporte muito maior para eu ser mais assertiva nas minhas escolhas. Então, tudo que você passa no seu estúdio, por mais que você compartilhe com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, e aquela pessoa vai te dar aquela força, ou às vezes ela vai te colocar na lona, mas nada como o que a gente sente, porque a gente sente na pele. Porque uma coisa é o meu marido, que não é a cara do estúdio, que não é a pessoa que está atendendo, né, que dá força. Outra coisa sou eu. Eu que tô aqui sentindo, tô no dia a dia, eu escuto o que a cliente fala, quais os gostos dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, nada é tão nosso quanto o nosso negócio, que é projetado em cima dos nossos objetivos. Então, se precisar recomeçar, recomece. Poxa, Nath, mas eu recomecei não faz nem um ano. Poxa, eu tava aqui trabalhando no emprego para construir o meu estúdio e acabou que eu fui demitida ou alguém ficou doente. Recomeça. Possa ser que você não pode recomeçar agora, nesse exato momento, dependendo da situação que você está passando. Mas não coloque o seu sonho na gaveta, porque hoje eu estava atendendo e eu lembrei dessa situação. Eu falei assim, vou compartilhar lá no YouTube essa experiência. Por quê? Se lá atrás eu não tivesse recomeçado, eu tivesse, quer saber, eu vou ficar só com os cursos mesmo, eu não vou mais atender, fiquei desgostosa e tal, eu não estaria onde eu estou hoje.
E hoje eu vi, né, as clientes chegando, aí uma chega, outra liga, Nath, tal, me atende, vou fazer sobrancelha. Sabe aquele corre-corre do sábado, encaixando aqui, encaixando acolá, e vem a cliente, você se atrasa. Sabe esse calor do estúdio? Então, se eu tivesse, né, enterrado lá, quer saber, não vou recomeçar. Já chega, já deu pra mim, vou ficar só nos cursos mesmo, tá bom demais. Eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, nunca pense que aonde você tá é o fim. Já acabou, já deu. Não pense, porque o mercado tá saturado, porque não tem cliente. Isso não existe. Só não tem cliente quem desiste. Mas o meu trabalho não é tão legal. Só tem cliente quem desiste. Quem não tem cliente é a pessoa que desiste. Mas eu não sei fazer renda, então por isso que eu não tenho cliente. Não. Só não tem cliente a pessoa que desiste. Combinado assim? Eu espero que você não desista. E se você estava com esse pensamento, ou se você tinha tomado essa atitude, que você recobre a razão. Que você volte pro seu negócio com tudo. Quer saber? Hoje eu não tenho o material que eu quero, mas eu vou correr atrás e vou conseguir. Hoje eu não tenho o número de clientes que eu quero, que eu almejo, mas eu vou correr atrás e vou conseguir. Hoje eu não tenho a técnica que eu preciso, que eu almejo, mas eu vou correr atrás e vou conseguir. Combinado? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que através dessa experiência que eu compartilhei com você, você abra o seu entendimento. E pelo amor de Jesus Cristo, nunca tenha medo de recomeçar. Tenha medo de parar, de dar frutos naquilo que você escolheu para ser sua profissão. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, compartilha, se inscreve se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações para quando eu postar o vídeo você já ficar sabendo e você poder acompanhar aqui o conteúdo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, fica combinado então. Beijo, tchau, tchau e até lá.